Ah, eu tô mexendo aqui, eu tô colocando as meu app aqui pra eu ter pra acompanhar. Nathalie, como que você entendeu hoje? Ficou um pouquinho claro? Eu acho que tô, não tô? Tô. Eu acho, eu acho que. Quanto tempo você tem de mercado, Nathalie? Ah, então, olha, uma coisa que eu vou te falar que eu queria ter aprendido no meu primeiro mês, e acho que me ensinaram, mas não me ensinaram desse jeito que eu vou te falar, porque é muito importante isso. Tipo, se você estiver operando com remo, entra aqui, deixa eu abrir um gráfico novo aqui. Faz isso todo dia antes de operar. Você pega o gráfico de. Você opera com RECO ou com. Então você vem aqui, você abre um gráfico, você coloca o 11R aqui, 11R, e você vai entender. O mercado ele tem estrutura de alta e estrutura de baixa. O que é a estrutura de baixa? É o preço fazer topos e fundos descendentes. Então, pode parecer muito tonto isso que eu estou falando, mas isso faz muito sentido, de verdade. É o preço fazer isso, ó, topos e fundos descendentes. O que é? Um fundo mais baixo que o outro fundo e o topo mais baixo que o outro topo. Isso é baixa. Alta, o que é? Topos e fundos ascendentes. Um topo mais alto que outro topo e um fundo mais alto que outro fundo. Quando que ele vai passar para baixa? Quando ele fizer o fundo mais baixo ou um topo mais baixo, ele está mudando a estrutura. Se o macro, que é o 11R, está de baixa, você vai priorizar venda. Se o macro está de alta, você vai priorizar compra. Não é que você vai fazer só um ou só outro, mas você vai olhar com mais carinho para isso, entendeu? Para você não ficar operando contra. Nossa, esses dias eu peguei minhas operações de quando eu tinha 2, 3 meses, porque eu nunca quis operar em simulador, sabe? Então eu tô tipo 7 meses perdendo dinheiro e agora eu comecei a ganhar um dinheirinho no mercado. E daí eu fui ver, só de fazer isso eu já tinha evitado muito loss. Só de olhar isso. Porque daí aí você olhou o 11, tá para baixo. Você coloca no que a gente opera, que é o 4R. E agora você me ensinou um negócio aqui, eu já não estou usando. Você coloca o 4R aqui. Ótimo, aprendi, tá vendo? Se o 4R também está para baixo, excelente. Os dois estão para baixo, procura venda. Ah, aqui quebrou a estrutura de baixa para alta, ó, ele rompeu um topo, aqui ele está te falando, cansei de cair, vou subir. Então, a partir do momento que ele rompeu esse topo, você vai começar a procurar compra, entendeu? Isso é muito importante, operar a favor da estrutura. Quebra da estrutura. Tem gente, tem gente que CHOCH, é Change of Character, CH. É uma quebra de estrutura. Se você está numa estrutura de baixa. Opa, que ruim. Se ele está numa estrutura de baixa, o choque é para alta. Se ele está numa estrutura de alta, o choque é para baixa. Aqui aconteceu um choque, ó. Tá vendo aqui? Oh. Aqui aconteceu um choque, ó. Por quê? O preço estava vindo numa estrutura de alta, e aqui ele fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então aqui ele demonstrou que ele está querendo cair. Ele voltou a pegar uma liquidez para fazer o que a gente chama de BOS agora, que é choque mais BOS, que é o que? O choque é a primeira quebra e o BOS é quando ele confirma a tendência de baixa. Ele quebra o fundo de novo. Aí aqui é o BOS. Aqui o ideal é fazer o BOS
e o pullback. O operacional e o boss confirma a quebra de estrutura. Porque o choque ele pode quebrar aqui e voltar e fazer um topo mais alto. Daí ele. Ó, peraí. Não. Não confirma a entrada, confirma a quebra de estrutura. Ó, vou te explicar aqui agora, fica vendo. Acontece o seguinte: ele tá vindo aqui, ó, numa estrutura de alta. Para cima, respira, para cima. Perfeito? Quando ele faz o primeiro rompimento de fundo, ele faz o choque. Ele quebrou a estrutura. Só que se ele voltar e fizer um topo mais alto, ele voltou para a estrutura de alta. Ele fez tipo um outro choque. Olha. Uhum. Então, ele só vai confirmar quando tiver o voto. É que aqui não rompeu, porque não fechou abaixo aqui. Fechou abaixo? Não fechou, né? Me desculpa, eu tenho que fechar. Vamos pegar esse exemplo aqui que está melhor. Ó. Aqui, o candle realmente fechou acima do topo. Perfeito? Esse aqui é o choque. Ó. O candle tem que fechar acima do topo para ser o choque. Perfeito, Deise, muito obrigado. Perfeita observação. Aqui foi uma. Isso, ele violou só, ele não chegou a romper. A operação, para a operação ser ideal, tem gente que só opera isso, choque mais boss. No mercado americano isso é mais comum. Mas tem gente que só opera isso, que é o quê? O preço romper, vamos supor que ele a continuação aqui, ó. Ele estava numa tendência de alta aqui, tendência de alta. Então é o preço romper, voltar a testar e romper de novo. Aí a pessoa entra vendida aqui, ó. Tem gente que só faz isso. Fala, ó, o que é o choque mais boss? Que é a confirmação da quebra de estrutura, que é o preço fala, não vou mais cair, agora não vou mais subir, agora eu vou começar a cair. Vou fazer de outra cor aqui que eu não estou conseguindo apagar para variar. Ó, então o preço está vindo aqui numa tendência de alta, subindo, respirou, pegamos essa operação aqui, subiu de novo, chegou na máxima anterior, saímos da operação, tendência de alta, perfeito? Aí o preço vem aqui, ele não, vamos supor que ele não parou aqui, ele continuou, veio até aqui embaixo. Ele já quebrou a estrutura, ele não está mais em uma estrutura de alta. Você concorda comigo? Porque a estrutura de alta, o que, que é? Topos e fundos ascendentes, topo acima de topo. E fundo, aí começou aqui, ó, fundo acima de fundo. Ele está numa tendência de alta. Quando ele quebra o fundo, ele entra numa tendência de baixa. Quando ele quebrou isso aqui, ó, quebra de estrutura, ele falou pra gente: não vou mais subir, eu quero cair. Mas antes de cair, eu vou voltar aqui em cima, na POC, pegar o dinheiro das pessoas que já vendeu aqui. Então ele volta aqui, varre a liquidez, e daí ele começa a descer de novo. E aqui ele faz o boss. O que, que é o boss? É ele quebrar, ele romper o fundo para baixo, porque aqui ele está confirmando que a estrutura dele é de baixa. Aqui ele. Isso, aí ele criou esse topinho válido aqui. Exato, exato. E daí você pode, ainda mais no índice. O índice fez essa quebra aqui, ó, ele arrebenta. Para baixo ou para cima. E daí se a gente junta tudo isso aqui com leitura de fractal dos maiores, né? O 11R, o 7R, com entrada de agressão vendedora, fica muito forte. Fez o pullback na zona certinho aqui, na POC, na VWAP, nas médias. É
o institucional falando para você. Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui para cima, vou descer aqui, mas antes eu vou vir aqui pegar liquidez. Peguei liquidez, agora eu vou descer. Aqui é a operação, entendeu? Esse fundo aqui, aqui, aqui. Ah, esse aqui. Ele vem, exatamente. Olha esse. Marco, vou falar aqui. É, o, sim, entra uma confluência boa. Ô, Nathalie, eu acho muito. Se você quiser, eu não sei como é a sua disponibilidade, a gente pode fazer outros dias para a gente ir entendendo essas partes, porque eu sinto que para 2 meses, eu sinto não, eu tenho certeza, é muita informação, tá? Não, então tá ótimo. Tá ótimo. O dia que você puder, é só você me falar. Porque agora a gente vai entrar num outro assunto que eu acho muito válido, que a Deise falou. Me ajuda muito e vocês vão ver que acontece. Eu só aprendi a marcar isso nos minutos. Então eu marco nos 15 minutos, que não está aqui. Vamos por aqui 15 minutos. Vou marcar no 30 minutos. Coloco aqui no 30 minutos, ó, já está um pouco marcado. Como eu aprendi, a Deise pode falar se é da mesma forma que ela ou não, e pode ensinar depois pra gente também o jeito dela se for diferente, tá? Como que eu aprendi a marcar? Sempre quando tem um movimento muito grande no gráfico, quer dizer que teve uma entrada de dinheiro muito grande ali de um institucional, certo? Por exemplo, esse movimento grande para baixo aqui. Nesse candlezinho de compra aqui, ó, nessa pequena comprinha aqui, foi um respiro do mercado. Aqui foi o respiro do mercado. Minha Nossa Senhora. Aqui. Aqui foi o respiro do mercado. Entrou uma força muito forte de venda. Aqui. Perfeito? Então, o que acontece? Quando o preço voltar nessa área aqui, quem vendeu aqui tende a defender essa área. Perfeito? Então a gente vem aqui e deixa essa areazinha marcada, porque daí quando o preço voltar nela, a gente vai ter uma confluência para buscar uma venda. Então eu venho aqui e o certo, como eu aprendi, é marcar o último candle contrário. Então o último candle de compra, antes da venda forte, a gente marca ele, o topo ao fundo dele. Certo? Só que o último candle ali foi um doji. Então eu marquei esse outro aqui, tá? Então eu marco essa área, é uma área de confluência